Oi, gente, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou tentar fazer uma maquiagem que se aproxime da maquiagem da Kim Kardashian. Não é uma tarefa muito fácil, mas eu vou tentar. E eu vou fazer com as maquiagens que eu tenho aqui mesmo. Então, eu vou tentar fazer com as coisas que eu tenho, mas eu espero que fique bom. Eu espero que se aproxime bastante, que fique legal. Mas se não ficar, pelo menos a gente tentou, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês assistam até o final. Deem joinha e se inscrevam no meu canal, tá, gente? Beijo! Então, gente, pra fazer essa maquiagem tipo Kim, que é uma maquiagem em tons de marrom. Agora eu vou colocando a base. Agora a gente vai espalhar essa base. O vídeo tá passando rapidinho pra não ficar um vídeo muito longo, uma coisa muito demorada. A gente espalha bem, pra ficar bem uniforme essa base, fazer uma pele bem legal. Agora eu venho com corretivo. Esse é um corretivo muito claro, ele é bem mais claro do que o tom da minha pele. Mas eu vou passar ele pra corrigir bem as olheiras. E vou passar na pálpebra também, pra dar um efeito bem legal, pra dar uma levantada. E ficar bem, eu gosto da pálpebra bem marcada. E o vídeo tá passando mais uma vez rapidinho. E agora a gente vai espalhar esse corretivo pra ficar bem uniforme, pra misturar bem com a base. Pra não ficar aquela coisa um pouco mais clara, um pouco mais escura. Agora eu venho com outro corretivo. Esse corretivo é mais escuro, é um corretivo da Avon, porque como eu disse pra vocês, aquele outro corretivo que eu passei primeiro, ele é muito claro. Então, eu passo esses dois pra se aproximarem mais do tom da minha pele. Então, eu faço essa mistura e fica bem bacana. E vamos espalhando bem, tem que deixar tudo muito bem uniformizado, gente. Muito bem homogêneo, digamos assim. Eu tô sem blush, eu não tenho blush marrom, então eu tô usando também o corretivo pra fazer o efeito do blush, pra ficar com as bochechas bem marrom. E vai ficar um efeito bem legal, vocês vão ver. Agora eu vou pegar um restinho de sombra marrom que eu tenho, mas é o restinho mesmo. É quase nada. E vou passar na pálpebra. Eu tô sem pincel. Então, eu peguei um palito esses normal de unha. E misturei, coloquei algodão na ponta pra fazer de pincel. A gente tem que ir no improviso mesmo, pessoal. Agora, tá, esse é meu pincel improvisado. Que agora eu tô pegando a sombra e vou passar na pálpebra. Ela é uma sombra bem fraquinha, ela já tá, tem quase nada e ela não é muito forte, é uma sombra marrom bem fraquinha. Então, vocês vão ver que mais uma vez eu vou ter que usar o corretivo. Eu vou ter que usar o corretivo pra dar uma pigmentada nessa pálpebra. Terminando já de passar a sombra. Agora eu venho com corretivo, como eu disse pra vocês. Esse corretivo é um quebra-galho, né, gente? Vocês vão ver que mais pra frente também eu vou usar ele como o acabamento final, que é o batom. Então, eu vou preenchendo a pálpebra e agora eu venho com aquele nosso aspirante a pincel. Dá uma ajeitada nesse pincel. E agora eu venho espalhando
Venho espalhando esse corretivo marrom pela pálpebra pra fazer como se fosse uma sombra, né? Vocês veem que fica bem pigmentado, fica bem legal mesmo. Já aparece mais, né? Vocês conseguem visualizar melhor. A sombra tá bem apagada, a gente quase nem enxerga direito. Mas eu ainda vou utilizar a sombra mais pra frente pra dar uma selada nesse corretivo. Vamos lá, continuando. Vamos espalhando bem. Preenchendo bem. Já vai dando uma diferenciada. Olhem bem de perto para vocês verem. Agora, já com o outro lado da pálpebra pintada, a outra pálpebra, no caso, eu venho selando esse corretivo com aquela sombra marrom. Venho dando uma selada com o mesmo pincelzinho, aquele que a gente inventou aqui. O importante é fazer a maquiagem, né, pessoal? O importante é o resultado ficar bacana. Os meios que a gente vai usar para o resultado ficar bom no final, não interessa. O importante é o final. Agora, a gente faz a mesma coisa na outra pálpebra. Agora, eu venho com aquele corretivo. O primeiro corretivo que eu usei, naquele bem clarinho, que é mais claro que o tom da minha pele, que eu falei pra vocês. Não, primeiramente, agora eu vou dar uma ajeitada nessa sobrancelha. Agora sim, o corretivo, eu venho com ele pra dar uma delineada nessa sobrancelha, uma desenhada bem bacana. Eu gosto de passar o corretivo porque eu acho que ele levanta, dá uma expressão, assim, de uma sobrancelha mais levantada. Faço a mesma coisa do outro lado, na outra sobrancelha. Muita calma. Agora, eu venho com o nosso quase pincel. E dou uma espalhada também pra ficar algo bem uniformizado. Faço esse processo dos dois lados. Agora, eu venho com lápis. Vou corrigir essa minha sobrancelha. Eu gosto da sobrancelha bem arqueada, bem levantada. Porque eu acho que dá um olhar... Melhora o olhar, deixa o olhar mais levantado. Agora, eu venho com a escovinha, dou uma penteada nessa sobrancelha, espalho bem esse lápis que eu passei. Faço a mesma coisa na outra sobrancelha. Aonde vocês verem que tem falhas, vamos corrigindo. Vamos ver agora. Agora, eu acho que agora é a hora de fazer o sombreado ali, a parte mais escura da sombra. Fazer uma pigmentação escura ali no finalzinho da pálpebra. No cantinho. Eu tô usando uma sombra bem escura. O vídeo tá correndo aí pra vocês, mas eu fiz a mesma coisa do outro lado. Na outra pálpebra. Pra deixar um efeito degradê, né? Entre esse marrom, essa sombra, digamos assim. Essa mistura de sombra com corretivo. E essa outra sombra mais escura.
Agora, nós vamos usar o lápis, vamos contornar esse olho. Vamos pigmentando bem esse olho. Muito cuidado, pessoal, muita calma. Agora, com os dois olhos pintados, eu venho e vou dar uma esfumada, também usando aquela sombra bem escura que eu tava usando antes pra fazer o degradê lá na pálpebra. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora, eu venho com o delineador e eu vou delinear a parte de cima e a parte de baixo do olho, vou contornar também com o delineador. Delineado exige muita concentração, né? Mas tá sendo bacana, não precisei tirar e fazer de novo. De primeira eu já acertei esse delineado, ficou bem legal. Agora, o rímel, eu não tenho cílios postiços, então eu vou, digamos assim, exagerar bastante no rímel pra ficar um efeito bacana. Mas esse rímel é bem legal, ele já dá um volume muito bom nos cílios, eu gosto muito desse rímel. E se não gostasse também, é o único que eu tenho. E agora, a gente vai e repete a mesma coisa do outro lado. Esse rímel é da Avon. Ele é muito bom. É um dos melhores que eu já tive, o efeito é muito surreal. Agora, eu venho com blush, eu uso aqueles dois blushes, eu misturo os dois, primeiro passo o pincel em um, depois no outro. E vou passar esse blush por cima daquele corretivo, né, gente? Eu já tinha passado o corretivo aqui na bochecha. Agora, eu venho com blush. E é isso, finalizando o blush. E como eu não gostei do resultado final só do blush, com aquele corretivo que eu já tinha passado, agora eu venho e passo mais corretivo, porque eu quero que fique mais marrom, eu quero que essa bochecha fique bem contornada. Agora eu venho espalhando esse corretivo. Agora eu pego a esponjinha para espalhar mais, para ficar um acabamento bem mais legal. Passo mais corretivo, porque eu ainda não tô satisfeita com a cor. Vamos ver se agora vai ficar um resultado bacana. Sim, agora ficou bom. Como eu não tenho batom marrom, eu vou usar o corretivo novamente. Então, esse corretivo foi a nossa sombra, o nosso blush e o nosso batom. E também foi usado como corretivo. O corretivo, no caso, foi a maquiagem, digamos assim, foi o ponto forte da maquiagem, serviu de tudo. Agora, para dar uma coloração melhor, para ficar um marrom mais, digamos assim, mais marcante, eu vou usar o vermelho junto. Vou colocar um pouquinho de batom vermelho. Então, é esse o resultado da maquiagem, pessoal.